Olá, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Alexandra, eu sou dermatologista e eu criei um canal que se chama Dermatite Atópica na Prática. E eu criei esse canal porque eu vejo que muitos pacientes que têm a dermatite atópica, eles necessitam de mais informações a respeito desse assunto. Às vezes uma consulta no consultório médico é muito pouco assim para explicar tudo que esses pacientes precisam saber para melhorar a sua rotina de vida. Então meu objetivo aqui é esse, é assim ajudar o maior número de pessoas possíveis que tenham a dermatite atópica. Olá Fabrício, olá Estela, boa noite. E hoje o tema da live está relacionado a perguntas e respostas. Na última sexta-feira a gente tinha feito uma live também com esse tema e aí eu não consegui responder a todas as perguntas e aí agora eu espero que eu consiga. Eu abri a caixa de perguntas novamente essa semana, então as perguntas que não forem repetidas eu vou estar tentando responder aqui para vocês. E também, se vocês quiserem mandar as perguntas de vocês, pode mandar, que dentro do possível eu vou tentar responder. Se tiver alguma pergunta repetida, eu vou tentar organizar para que não fique repetitivo. A gente falando a mesma coisa, a live vai ficar gravada. E aí quem quiser pode estar vendo na gravação a resposta, caso eu tenha entrado aqui no meio, tenha perdido. Para quem não sabe também, eu tenho um canal no YouTube, no Telegram, que eu tô sempre colocando conteúdo a respeito dessas informações. É só acessar o link na minha bio e se inscrever, para quem desejar. Então vamos lá, vamos começar. A primeira pergunta que a gente parou na última sexta-feira foi a seguinte. A pessoa que me mandou a pergunta, né, ela falou assim: eu gostaria de conhecer mais sobre a dermatite atópica para poder aceitar e aprender a conviver com ela. Gente, isso faz muito sentido. Então, ela quer aprender mais para aceitar. E essa é uma recomendação que eu dou realmente, assim. A gente, para aceitar alguma coisa na nossa vida, a primeira coisa é a gente conhecer. Então, se você tá até num novo estilo de vida, enfim, conhecer uma pessoa, para você aceitar as mudanças, você tem que saber o que aquilo ali vai acarretar, entender sobre a doença, como é feito o diagnóstico, como é feito o tratamento, quais são as coisas que pioram, quais são os gatilhos. E uma vez que você tem essa compreensão e você se veja inserido ali naquele contexto da dermatite atópica, fica mais fácil de você aceitar. E eu acho que para a gente seguir adiante no tratamento, para ficar bem, estável da doença, a aceitação é fundamental. É muito, muito importante mesmo. Porque se a gente fica nesse processo de negação, eu não tenho dermatite, ou então eu só tenho uma pele seca, acaba que você não procura ajuda, você não entende a dimensão de um possível problema que você poderia ter no futuro, uma possível complicação, e aí você não corre atrás, você não se torna proativo em buscar informações e em buscar o tratamento. Então eu acho que é fundamental. Uma outra coisa que eu acho super importante é você ter um profissional de confiança te acompanhando. As pessoas às vezes recebem o diagnóstico de algumas doenças ou então sobre questões de saúde e aí elas não sabem o que é a doença, o que ela envolve e tem muitas dúvidas nesse processo, tanto em relação ao diagnóstico até quanto o processo mesmo de você procurar um tratamento, o que aquilo vai acarretar na sua vida. E quando você está com um profissional que ele te entende, que ele conhece sobre a doença, ele vai poder te inserir no contexto daquela doença para você conseguir ter uma vida melhor. Uma outra coisa bem importante também para você, no processo de aceitação da dermatite atópica, é você se manter socialmente ativo. Às vezes eu converso com pacientes que têm a doença, as lesões da dermatite atópica podem aparecer em áreas visíveis do corpo, no rosto, nos braços, e aqui nas pernas, e aí acaba que a pessoa se exclui, se isola. Olha, a Mariana tá me lembrando aqui de fixar o tema, isso aí. Deixa eu fixar aqui, para quem foi entrando já saber do que a gente tá falando. Dermatite atópica, perguntas e respostas. Então pronto, fixado. Então, as lesões, apesar de serem áreas visíveis, não se isole. Nós sabemos que tem um grupo de apoio que se chama ADA, né? Então, eu acredito que tem em todos os estados. As pessoas que têm interesse de ter esse grupo de apoio, conhecer outras pessoas também
que convivem com a dermatite atópica. Às vezes, se você é um pai ou uma mãe, está completamente perdido, acabou de receber esse diagnóstico, é super importante você estar conversando com outras pessoas. Como é que meu filho vai evoluir? Como é que ele vai ficar? Será que ele vai ter doença na vida adulta? Eu recebo muito essa pergunta dos pais, dos papais e mamães, que ficam desesperados quando os seus filhos eles recebem esse diagnóstico, ou então a possibilidade mesmo de ter a dermatite atópica, né? Sem o diagnóstico fechado ainda. A gente também tem que lembrar que as pessoas que possuem a dermatite atópica, elas são pessoas, então não vai ser uma doença que vai definir um ser humano. Existe muita coisa além disso, né? Na verdade, meu objetivo aqui é que a dermatite atópica se torne parte da sua rotina. Igual você escova o dente, igual você toma banho, igual você vai trabalhar todo dia. Você tem que entender, aceitando que tem uma doença de pele, e aí você requer medidas especiais por conta dessa doença. Mas ela não vai te definir como ser humano. A gente sabe que cada indivíduo, a definição de um ser, né, da personalidade, das características, vai muito além da característica que a pessoa tem de pele. Então, isso faz parte também do processo de aceitação. Se vocês tiverem alguma experiência aí, como é que foi para vocês quando vocês receberam um diagnóstico? É difícil de aceitar? Vocês já aceitaram? Como é que tá isso na vida de vocês? Se vocês quiserem contar um pouquinho. A outra pergunta que eu recebi foi assim, olha: como lidar com as crises da coceira e como espaçar as crises? Então essa é uma outra pergunta super frequente. Na verdade, o paciente que ele tem a dermatite atópica, ele pode ter crises de coceiras crônicas, ou seja, por um período aí bem prolongado. Quando que a gente caracteriza que a crise de coceira ela é crônica? A partir de 6 semanas. Então, se você já está se coçando há mais de 6 semanas, a gente pode falar que a sua coceira é crônica. E a gente sabe que na dermatite atópica, as vias da coceira são principalmente não estaminérgicas. Por que isso é importante? Porque várias vezes a gente não vai conseguir tratar a coceira simplesmente tomando antialérgico ou antihistamínicos. Eles podem ser utilizados? Sim, porque vários deles têm um efeito sedativo, e aí quando o paciente tem um efeito colateral, que é sono do antihistamínico, pode ajudar a dormir, mas não significa que as vias são estaminérgicas na coceira. Uma outra coisa importante é que, assim, na dermatite atópica existe uma hiperinervação ou então um alongamento dos nervos periféricos. Então, a pele do paciente que tem dermatite atópica, ela não é igual à pele de outras pessoas. A coceira realmente é muito intensa, chega a ser quase incontrolável. E justamente porque na sua pele existe uma hiperinervação. Então, lembra daquela expressão que estou com os nervos à flor da pele? Isso para o paciente que tem dermatite atópica, isso é muito verdadeiro, porque a coceira pode estar refletida nessa hiperinervação. Eu achei uma frase bem interessante num artigo que eu estava lendo essa semana. Quando vocês me mandam as perguntas, eu sempre tento ler, procurar artigo, tudo que há de novo, apesar de já ter lido bastante sobre o tema, porque de vez em quando sai coisa nova e eu quero trazer informação atualizada. Então, nesse artigo falava o seguinte: a sensibilização do prurido, ou seja, a coceira, nos pacientes que têm dermatite atópica, assim como a percepção e a interpretação, são influenciadas por processos cognitivos e afetivos. Por isso, medicações antidepressivas podem ser usadas no tratamento. Então, tem muito essa questão da percepção da coceira na pele. Tem envolvido vias centrais, tanto que às vezes o paciente estranha, mas medicações antidepressivas, mesmo que o paciente não esteja em depressão, podem ser utilizadas no tratamento da coceira. Outras coisas que são muito importantes no tratamento da coceira é a utilização de hidratantes. Isso é super importante, porque você tem uma pele que é mais ressecada, que perde água de maneira transepidérmica, então você tem que estar repondo aquelas ceramidas, aquela hidratação que foi perdida. Importante também utilizar sabonetes no banho que sejam próprios para a sua pele, tomar banhos mais frescos, mais rápidos, evitar contato com substâncias que possam estar irritando a sua pele. Uma outra coisa bem importante aqui comidas que tenham condimento, bebida alcoólica, isso tudo pode estar piorando a pele ou a irritação da pessoa que tem dermatite atópica.
Então é bastante importante você observar se a sua coceira, as suas crises de coceira têm ou não relação com determinados alimentos. E outras coisas que ajudam também são as medicações. Eu já citei os antialérgicos, que têm um efeito sedativo. Também tem os corticoides, que são aplicados por via tópica, sempre com orientação médica. Tem os inibidores da calcineurina também, que ajudam nesse controle da coceira. Ó, vamos ver o que vocês estão falando aqui comigo. A Ellen: descobri com 15 anos e até hoje não aceito, é horrível. Ellen, assim, é muito difícil mesmo, né? Essa questão da aceitação. E aí, quando a gente fala da aceitação, eu tô falando daquela coisa bem profunda mesmo, é uma coisa que vem lá de dentro. Não adianta a gente querer achar que vive bem com uma coisa, se lá no fundo a gente não aceitou. E eu acho que a partir do momento que a gente consegue aceitar, e é como se fosse uma libertação mesmo. Porque aí você aceitou aquilo, pronto, você relaxa, eu tenho isso e eu vou aprender a viver da melhor maneira possível. Você então descobriu quando tinha 15 anos, né? Por acaso você tem a gravidade da sua doença? Você chegou a passar por uma classificação? O médico conversou com você se era leve, moderada ou grave? Como é que isso aí influencia na sua vida, né? Que eu acho que isso tudo é importante também, você conversar com outras pessoas que tenham a doença, isso tudo vai te ajudando nesse processo. A Fabrícia: está bem complicado, fui diagnosticada há 3 anos e no momento está difícil uma noite tranquila de sono. Eu imagino, Fabrícia, e imagino também que a noite de sono esteja difícil por conta da coceira, que é uma coisa que realmente afeta muitos pacientes, é uma coisa que eles se queixam muito para mim no consultório, porque se a gente está com aquela sensação de pinicação, de que está coçando, por mais que você esteja exausto, você não consegue ter uma noite tranquila. E ainda mais, às vezes você dorme um pouquinho, mas aí pode vir a acordar durante a noite. Hoje eu estava assistindo um congresso que teve online de atualização. Quando eu chegar na pergunta do imunobiológico, né, o do Pilumab, a gente vai conversar mais. Mas aí eles mostraram um vídeo de um paciente que tem dermatite atópica se coçando à noite. É uma coisa assim realmente desesperadora. O paciente dormindo, nesse caso ele estava dormindo, obviamente não em sono profundo, não num sono reparador, e ele não parava, assim, mexendo no rosto inteiro, coçando, mas uma coisa bem agressiva, não era aquela coisa de apertar, né, uma coçadinha. Então uma coisa assim que você vê, que você, de olhar, você já consegue quase que sentir na sua pele aquele nervoso do tanto que o paciente se coça. E várias vezes eu escuto isso dos pais também. Tem pai que às vezes acorda com o barulho do filho se coçando à noite. Então, imagina só o que não deve ser para um pai também, tá vendo esse sofrimento e às vezes sabendo que é uma doença que não tem cura e tentando fazer o seu melhor para o seu filho ficar bem. Então, isso é muito importante. E a gente consegue isso através de informação de qualidade. Aí a Ellen falou, porque tá com o corpo todo marcado em relação à aceitação. O que eu acho, assim, em relação a essa questão das cicatrizes, das manchas? O ideal para a gente não ficar enxugando gelo é sempre a gente tentar prevenir. O objetivo principal, eu acho, deve ser essa aceitação para você viver bem com a dermatite atópica, para você tentar prevenir que surjam manchas, prevenir que surjam as cicatrizes, porque aí é menos coisa para você tentar tratar. Uma vez que você trate a sua doença, o ideal é você ter menos complicações, menos sequelas físicas para não precisar tratar. Então, por isso que é tão importante a prevenção. E eu tenho certeza que tem muita coisa que vocês não sabem a respeito dos gatilhos, de meios, né, na sua rotina, de estar melhorando a sua doença que vocês não imaginam. Tem muita coisa mesmo. A Joyce, olha, meu bebê de 8 meses, sempre irritado, com a pele grossa, carroçada, seca. Deve ser encaroçada, talvez? É uma sofrência. Olha só, um bebezinho de 8 meses. E é isso aí, o bebê ele não sabe falar. O que ele consegue fazer é chorar, ou então ele vai ficar irritado, vai parar de mamar. Às vezes isso aí pode acarretar perda de peso. Então tem que ter muito cuidado com esses bebezinhos, né? Tem que dar uma atenção extra, porque a gente sabe que a dermatite atópica ao longo prazo está associada a várias complicações, né? Tanto físicas quanto emocionais, relacionadas à ansiedade, depressão. Então é muito importante a gente fazer um acompanhamento de perto, né? Buscar informação sobre isso. A Teca, só durmo bem com ventilador, ventilando as pernas.
Quando esquenta, a coceira é insuportável. Então tem essas questões também de medidas físicas que a gente pode estar fazendo. Aplicando cremes que estão na geladeira para dar aquele geladinho, que aí você, como se enganasse a sua pele, você mudasse a percepção da coceira. São técnicas que às vezes ajudam. Bolsa mesmo, né, de gelinho que a gente pode estar deixando na geladeira, tem que ter cuidado só. Se for utilizar isso no bebê, para não queimar, porque o bebê não vai saber falar e você também. Se você dormir com aquela bolsa ali, a gente sabe que o gelo também pode queimar. A Estela, eu estou trabalhando internamente, que faz parte da minha vida e devo amá-las, porque cada marquinha conta um buraquinho da minha história. É isso aí. É igual, eu acho que com o processo de envelhecimento, a gente vai vendo as rugas porque eu sou dermato. Então eu recebo muito paciente no consultório que a queixa principal deles é o envelhecimento, que querem rejuvenescer. E aí, o envelhecimento também é um processo de aceitação. Você se olhar e ver que você já não é tão jovem, eu acho que isso vai ficando... Eu vejo muito isso na minha avó, que sempre foi muito vaidosa. Hoje ela já está com mais de 80 anos e ainda se incomoda de ver foto dela, de ver... ela sempre reclama, nossa, mas eu tô horrível. Então, assim, o processo é muito difícil. E aí a mesma coisa, às vezes, uma dermatite, né? Você tá olhando aquela cicatriz, aquela mancha, aquilo ali às vezes te deixa chateado, é normal. E isso não quer dizer que você não consiga viver com aquilo. A gente fica chateado com coisas que às vezes alteram a nossa autoestima, o nosso padrão de beleza, a maneira como nós gostaríamos de estar. Então, assim, Então é um aprendizado mesmo, é um aprendizado e eu acho que isso, a dermatite vai colocando os pacientes à prova a cada dia. É igual mesmo o processo do envelhecimento, então alguma outra doença. A cada dia você vai sendo testado, você vai tendo desafios e pode ser que em algum dia você esteja pior, não lidando tão bem, mas às vezes no outro dia vai ter dias bons. Então vai ser aquilo, né, aqueles dias bons e dias ruins. Eu acho que isso pode acontecer para todo mundo, em todos os aspectos da vida. A Ellen está perguntando qual o melhor hidratante. Então, Ellen, essa é até uma pergunta que tem aqui, então já vou antecipar a resposta. Não existe um hidratante universal que seja o melhor de todos no tratamento da dermatite atópica. A gente sabe que muitas vezes a dermatite atópica ela pode estar associada à dermatite de contato. Então, até os hidratantes que são hipoalergênicos e próprios para a pele do paciente que tenha dermatite atópica, eles podem causar alergia. Por isso que não existe uma fórmula universal. Vários pacientes falam sobre isso. Nossa, mas eu demorei tanto para achar um hidratante, eu rodei entre alguns até chegar no que funcionasse para mim. Então, que dica que eu dou em relação a isso? Geralmente, eu prefiro os hidratantes que são no veículo creme. A loção cremosa quer dizer que aquele hidratante possui muito mais água e aí ele é menos grosso, assim, por assim dizer, menos concentrado. E o creme ele forma uma barreira melhor, então eu prefiro. Quando o paciente está na crise, eu oriento para evitar ureia ou lactato de amônia, porque isso pode arder. Fora da crise, os hidratantes com ureia também são uma boa opção. E aí eu recomendo que os hidratantes sejam hipoalergênicos e sem fragrância. Que isso é bem importante. Mas existem diversas marcas no mercado, mas assim, não existe o melhor de todos, você pode ter certeza disso. Se a gente fosse fazer uma enquete aqui, eu vou até pensar talvez em fazer isso, uma enquete, qual o melhor hidratante para cada um de vocês, que vocês consideram até o dia de hoje, cada um ia falar uma coisa. Então assim, né, olha só a discrepância. A Teca tá falando aqui, olha, eu gosto muito do óleo de girassol. Essa é outra pergunta que eu tenho aqui, vocês estão antecipando. Me perguntaram se o óleo de girassol poderia ser utilizado e o óleo de coco. Gente, assim, eu gosto das terapêuticas medicinais com coisas naturais, mas tudo que sempre tenha embasamento científico. Então, o óleo de girassol ele pode ser sim utilizado, mas o óleo puro, procure sem conservantes. A limitação que eu vejo do óleo é em relação à textura que ele fica na pele, e eu particularmente eu prefiro o hidratante, mas você pode estar utilizando também o óleo de girassol, pode ser utilizado. E o óleo de coco? Tem que ter muito cuidado com essas substâncias naturais, mas que tenham alimentos de alguma maneira, ou partículas, porque existem pacientes que têm alergia alimentar ou alergia de contato.
Mas, Alexandra, a alergia de contato pode ser a alimentos? Pode. Então, se você tem alergia a abacaxi, hoje eu atendi uma paciente que tem alergia a abacaxi, na dermatite atópica. Se ela entrar em contato com aquele abacaxi na pele, pode gerar uma dermatite. Pode gerar uma urticária, que são aqueles vergões, aquelas manchas, aqueles inchaços, aqueles vergões com muita coceira. Então, o contato pode gerar dermatite. O óleo de coco, então, ele pode ser utilizado? Pode, mas com cautela, porque tem pacientes que podem piorar ou podem desencadear a sua alergia por conta do coco. Então, não é uma regra universal para todo mundo. Eu não recomendo isso de rotina, mas pode ser utilizado. A Ellen perguntou, o doce, ele irrita também? Depende do doce. A gente tem uma pergunta aqui que vai falar justamente sobre o glúten e sobre a lactose, né? A lactose aí porque muitos doces são preparados à base de leite. Aí essa eu não vou antecipar pra gente não esquecer de falar nada, mas aí eu vou responder essa pergunta. O que você me diz sobre a Samara, né? Sobre o medicamento Dupilumab. Então, tem uma pergunta dessa também. Eu não quero antecipar pra gente não... pra eu não esquecer de mencionar nada. Fique aqui com a gente, tá, Samara? Que vai ter essa pergunta respondida. A Teca tá perguntando, o doutor atende em São Paulo? Não, infelizmente não, Teca. Eu faço atendimento online. Eu atendo no Rio de Janeiro. Sou carioca. Estela, quem faz classificação da gravidade da doença? É o médico e clínica do paciente? Estela, eu comentei aqui algumas vezes sobre o SCORAD, que é um score para o paciente que tem dermatite atópica. Eu acho que é mais fidedigno um pouquinho quando o médico faz essa classificação. Mas existe um aplicativo que chama PO SCORAD, que aí é super legal, assim. Eu acho muito instrutivo esse aplicativo e eu uso muito. Na página, eu não ganho nada, tá, gente? A princípio, eu não ganho nada com esse aplicativo, eu só tô indicando que é muito bom. Na página inicial desse aplicativo, tem a foto de um corpo do paciente da frente e de trás. E ali você vai marcar as áreas do seu corpo que estão acometidas pela dermatite atópica e ele vai calcular a porcentagem do seu corpo que é acometida pela doença. Depois, com fotos, ele vai perguntar. Ele mostra a foto da lesão. Você tem vermelhidão? Você tem a liquenificação, que é a acentuação das pregas da pele por conta do ressecamento. Você tem bolinhas vermelhas. E ali você vai marcando a classificação das lesões na sua pele. E em seguida tem uma coisa bem simples para você classificar o quanto a dermatite atópica altera a sua qualidade de vida e uma classificação que você daria para sua coceira. E com base nisso, o aplicativo ele te faz a sua classificação. Se você tem uma dermatite leve, moderada ou grave. Então, assim, acho que vale, né? De graça, o aplicativo é gratuito. Se você estiver curiosa, por mais que você não esteja nesse momento com seu médico e tal, você pode usar o aplicativo para calcular a sua gravidade. Ananda, tô lidando bem com a DA, mas tenho dificuldade em aceitar como ela muda a rotina da minha família. Às vezes eu me sinto culpada. Essa é uma outra questão, realmente. Eu imagino, Ananda, tô lidando bem. Quem é que tem a dermatite? É você ou você tem um filho que tem a doença? Mas independente de qualquer coisa, isso muda a rotina mesmo. Eu sempre converso isso com as minhas pacientes. Quem tem doença imunomediada, né, com componente alérgico, tem que ter atenção quando vai viajar, por exemplo. Se a sua dermatite atópica piora no inverno. Às vezes, dependendo da gravidade, você não consegue estar viajando para um lugar muito seco, muito frio. Ou então, tem pessoas que têm crises com suor. E aí, para viajar para a praia, e aí, justamente, sei lá, no seu período de férias, deu da dermatite, dá uma crise, e aí você não consegue fazer aquela viagem. Ou então, mesmo no dia a dia, porque a pessoa que tem a dermatite atópica tem uma série de cuidados. Se for o pai cuidando do bebezinho, tem toda uma rotina que tem que ter para tentar prevenir a doença. Os cuidados com a casa, com a roupa, né? A mudança, não pode usar amaciante, sabonete que tenha cheiro. A limpeza da casa não pode ser feita com produtos fortes, não pode estar utilizando fragrâncias. Então tem uma série de coisas que pode sim estar alterando a rotina. Mas é tudo aquilo, né? Da gente aprender a lidar e ver isso com naturalidade. Então, Nanda, depois você me fala se é você, se é alguém da sua família que tem. A Ana.
Eu tenho desde os 2 anos, mas a partir dos meus 14 foi piorando pelo corpo todo, muito agressivo mesmo. Tenho 25 anos e estou estável no momento. Vou começar a dar dicas no meu Instagram. Olha só, então a Ana também entendeu, né, a respeito da doença. Existem outros também Instagrams que eu sigo, outras contas de pacientes que têm a doença. Isso afeta tanto a sua vida que a pessoa vê isso como uma missão também de tentar ajudar. Eu não tenho dermatite atópica, mas isso foi uma coisa que me tocou também. E o objetivo da minha página é justamente isso: ajudar as pessoas que tenham. Ó, sou isenta ao níquel. Desde que comecei a fazer dieta com isenção ao níquel, melhorei muito também. A Ana dando o depoimento dela. O Marcelo, é necessário o uso do ar-condicionado para quem tem dermatite atópica? Não necessariamente. Até porque, assim, o ar-condicionado, ele gera um ambiente um pouquinho mais seco. Então, para algumas pessoas, o ar-condicionado pode piorar a crise da dermatite atópica. Mas tem outras que, às vezes, se você tem um aparecimento de lesões por conta do calor, que a sua dermatite atópica piora muito com suor, o ar-condicionado ele pode ajudar. Às vezes até usar um umidificador de ambiente para o ar não ficar tão sequinho. Então, assim, existe fórmula de bolo? Não. É de paciente para paciente mesmo. A Jéssica fala sobre os gatilhos. Jéssica, eu tô a todo momento falando sobre isso, assim, o que pode piorar. Eu já citei alguns aqui agora, mas realmente, assim, é muita coisa. Sempre que possível vai surgindo as perguntas, eu tô citando. Mas realmente, assim, eu não tenho como citar todos, porque eu acho que isso não daria nenhuma live, daria realmente muito tempo em relação a isso, mas eu tô sempre falando sobre isso. O Marcelo, o uso da bebida alcoólica, cigarro e outras drogas influenciam no ataque da fase aguda da dermatite? Pode influenciar sim. Tem pacientes, como eu mencionei em relação à coceira, lembra? Tem pacientes que ao ingerir bebida alcoólica podem se coçar mais, porque a bebida alcoólica ela pode ressecar, pode causar uma desidratação, dependendo da quantidade que você ingere. E o paciente que tem dermatite atópica, ele já tem a pele mais seca. Então é muito importante ingerir bastante água e evitar controlar aí a quantidade de bebida alcoólica. Agora, em relação ao cigarro, também com certeza, porque o paciente que tem dermatite atópica, ele tem uma maior chance de alergias, né? Dele cursar com a marcha atópica, como rinite e asma. Então, eu não contaria com a sorte. Eu tenho dermatite atópica, mas eu não tenho alergia respiratória. Eu não estou desejando mal para ninguém, mas às vezes pode ser que passando os anos você venha a desenvolver uma alergia respiratória. Então, com certeza, o cigarro é péssimo. E outra coisa é que a fumaça do cigarro ela fica impregnada na roupa, em tecido, tem a questão da nicotina, então isso aí também pode piorar. Então, olha só, tudo de ruim, hein? E drogas também, porque a droga ela altera nosso sensório. E a dermatite atópica está muito relacionada com emoções. Geralmente quem faz uso de substâncias ilícitas pode ser que não esteja tão bem emocionalmente, então uma coisa vai juntando com a outra e com certeza, sim, pode piorar, né? Então vamos seguir aqui, depois eu volto aqui para as perguntas que vocês estão fazendo. Então a próxima pergunta seria dicas de hidratante, foi aquilo que eu falei, né? Como amenizar a dermatite atópica do adulto, como diminuir as manchas na pele. Então, como diminuir as manchas na pele? Outra pergunta super frequente. Gente, o uso das medicações, como por exemplo os corticoides, por tempo prolongado, ele também pode gerar manchas na pele. Então, a primeira coisa é a gente classificar qual a etiologia da mancha. Ou seja, essa mancha surgiu como um efeito colateral do corticoide? Essa mancha surgiu após a picada de um inseto, após uma espinha, após uma crise de dermatite atópica ativa, e aí o mecanismo é uma hipercromia pós-inflamatória, aí é mais fácil de clarear. Essa mancha está no contexto de uma cicatriz, teve área de fibrose mesmo, aí não tem tanta volta, entendeu? É mais difícil. Aí recomendo procedimento, e se tiver uma cicatriz muito vermelha, a luz pulsada ajuda. Então, assim, depende da mancha e depende da cicatriz para a gente ver qual é o melhor tratamento. Agora a gente chegou aqui na perguntinha do Dupilumab. Então, para quem não sabe, o Dupilumab ele é um imunobiológico, é considerado uma medicação utilizada na dermatite atópica moderada a grave.
Então, não é o paciente que tem uma doença leve que vai fazer uso dessa medicação. Como ele atua? Ele é um anticorpo monoclonal que ele é dirigido contra as interleucinas 4 e 13, que são interleucinas que estão associadas à inflamação. Ele pode ser utilizado em crianças, se eu não me engano, aqui no Brasil é a partir de 12 anos, mas isso aí eles estão na justiça, eu acho que tá para mudar isso, e em breve, assim, a curto prazo, e pode ser utilizado no adulto também. A posologia dele é a cada 2 semanas, ou seja, você vai fazer uma injeção a cada 2 semanas da medicação. Quanto tempo demora para a medicação fazer efeito? Você já consegue ver um resultado, às vezes, no primeiro mês. Mas em muitos pacientes, você tem que ficar, às vezes, 3 meses fazendo uso da medicação para você ter um resultado melhor. Então, é uma medicação que é super promissora e tem efeitos colaterais razoavelmente aceitáveis. O que poderia ter de efeito colateral? Como é uma injeção, você pode ter uma reação no sítio que foi aplicado, às vezes pode ficar vermelhinho, pode dar uma reação alérgica, você pode ter então reação ali no local. Se não tiver os cuidados de limpeza, de higiene, às vezes uma contaminação bacteriana, mas é infrequente. Pode dar uma conjuntivite também, isso é uma coisa que eu escuto mais, né, o relato dos pacientes relacionado a isso. E o tratamento dessa conjuntivite é relativamente simples. É utilizar uma lágrimazinha artificial, né? Umidificar a conjuntiva. E pode dar dor de cabeça, que é um outro efeito colateral citado. Em relação aos meios para você conseguir essa medicação, é uma medicação que é considerada de alto custo. Então, geralmente, para você conseguir isso pelo SUS, ou seja, pelo Sistema Único de Saúde, geralmente você judicializa isso. É um pré-requisito no SUS que você faça um relatório, você não, o seu médico que te acompanha, faça um relatório médico especificando a gravidade da sua doença. E aí ele tem que, quanto mais informações ele der, melhor. Ele pode, por exemplo, colocar o seu Scorad, que foi aquilo que a gente falou, né? Que é o aplicativozinho, é um... Como é que fala? Esqueci o termo. Enfim, o Scorad é um... Gente, esqueci o termo do... Tem problema, isso não vai fazer diferença. Que você consegue quantificar a dermatite atópica. E também você pode falar do DLQI, que é em relação à qualidade de vida. Então, quanto mais informações o médico colocar em graus de classificação da sua doença, conseguir quantificar, quanto mais real ficar a gravidade da sua doença para a pessoa que vai pegar o papelzinho e ler, melhor. E aí eles pedem que o paciente tenha utilizado, já tenha tentado algum outro imunossupressor. Ou o paciente tenha utilizado metotrexato ou a ciclosporina e não teve um bom resultado, ou então ele tem alguma contraindicação e não pode estar fazendo uso dessa medicação. Então, no SUS funciona dessa maneira. E em relação a quem tem plano de saúde, geralmente não é uma medicação que está ainda no rol contemplado pelos planos. Então, também precisa desse relatório. E aí, você tem que solicitar isso junto ao seu plano de saúde, porque ele não está contemplado. Tem um processozinho por dentro do plano mesmo. Não sei se eu respondi as dúvidas que vocês tinham em relação ao Dupilumab, mas era isso que eu tinha separado para falar. Outra dúvida, procurar melhorar a dermatite de contato. Então, conforme eu comentei aqui, a dermatite atópica, ela pode estar associada com a dermatite de contato. E não só a dermatite de contato, a dermatite seborreica também. Outra dúvida que me perguntaram, se eu trato a dermatite atópica, eu trato todas as outras dermatites? Não. Então, se você tem uma dermatite de contato, é importante você diferenciar se é uma dermatite por irritante ou se é uma dermatite alérgica. Uma dermatite por irritante é quando uma pessoa utilizando uma substância cáustica, por exemplo, você entrou em contato, aquilo ali vai gerar uma irritação na sua pele. Não obrigatoriamente você tem que ter alergia àquilo. Às vezes você pode ser exposta àquela substância de uma outra maneira e aquilo lá não vai desencadear nada na sua pele, você não vai ter nenhuma reação. A dermatite de contato alérgica já é diferente. Às vezes, frações bem pequenas, ou você ingerindo ou você encostando na sua pele, podem te desencadear uma dermatite. E muitas vezes essa dermatite pode não estar somente no local que tocou. Você pode ter manifestação pelo corpo inteiro. Então agora você imagina a confusão.
O paciente de dermatite atópica pode ter dermatite de contato alérgica, que é essa que gera lesões no corpo inteiro. Então, é um diagnóstico diferencial da dermatite atópica e dermatite de contato, e elas podem coexistir. Então, como é que a gente trata a dermatite de contato? É bem simples. Se uma substância te causa irritação e te causa alergia, você tem que excluir essa substância. O mais difícil, às vezes, é você encontrar a substância que está te causando alergia, porque isso pode não ser tão evidente. Então, tem que ter atenção assim, nos seus hábitos, na sua profissão, na sua rotina, se você está usando alguma substância que esteja piorando a sua alergia ou desencadeando lesões na sua pele. Cuidados no couro cabeludo quando tem muita coceira. Foi outra coisa que eu recebi. Gente, coceira no couro cabeludo. A dermatite atópica pode causar, a dermatite seborreica pode causar, psoríase pode causar, dermatite de contato, pessoas que fazem alisamentos, escova progressiva que contenha formol. Isso pode causar e é uma enorme causa de coceira no couro cabeludo. Existem causas de alopécia também, foliculite. Foliculite é quando você tem uma inflamação no folículo piloso. E aí gera uma foliculite em áreas da cabeça que às vezes geram placas e a pessoa pode até perder o cabelo naquela região, transitoriamente ou definitivamente por conta de foliculite. Então, o que eu quero mostrar com isso? Para a gente conseguir tratar a coceira do couro cabeludo, a gente precisa saber onde a gente está mirando. Por que esse couro cabeludo está coçando? Não existe uma medicação milagrosa que vai servir para todas as coceiras do couro cabeludo. Piolho coça, entendeu? E aí você vai usar qual remédio para o piolho? É o mesmo que você vai usar para dermatite atópica? Não. Então existem diversas causas de coceira no couro cabeludo. O principal é você saber o que está causando a coceira para assim você conseguir tratar, ou então se for alguma coisa alérgica, se for algum alisamento que você fez, você não fazer mais, para aquilo ali não tá te causando mais irritação. Outra pergunta que eu recebi é como funciona o efeito rebote dos corticoides. Para quem não sabe, o efeito dos corticoides, do rebote, como que é? Quando você faz uso do corticoide, às vezes por tempo prolongado, ou então corticoide por via oral, num curto período, ou então corticoide com uma potência maior, e você interrompe abruptamente a medicação, tem pessoas que têm uma piora da dermatite atópica, tem um rebote, ou seja, você estava super bem do seu tratamento e aí você parou, interrompeu, você pode ter feito rebote. Existe uma regra de bolo para saber quantos dias de corticoide eu posso utilizar para não ter o efeito rebote? Não existe. O nosso corpo, ele não lê livro. Então, cada paciente é diferente. Se eu estou utilizando o corticoide, por exemplo, em crianças e em bebês, às vezes aquela mesma concentração, se eu utilizar num adulto, não vai dar nada. Mas no bebezinho, pode dar. Às vezes eu estou utilizando o corticoide em área de dobra, pescoço, rosto. Então, você pode ter aí uma absorção maior e isso tá te gerando o efeito rebote. Como que a gente pode fazer para prevenir isso daí? É óbvio que com acompanhamento médico, não te sugiro fazer isso por conta própria. Você pode ir diminuindo a dose dos corticoides aos poucos, ao longo dos dias. Conforme você vai diminuindo a dose do corticoide, você pode associar outras medicações que não tenham os efeitos colaterais do corticoide para conseguir tirar ele definitivamente. Gente, isso aí é muito sério. Hoje mesmo também atendi uma paciente que ela estava utilizando um creme com corticoide, no caso dela era betametasona, que é um corticoide de moderada a alta potência, dependendo do veículo, e aí ela já estava fazendo uso dessa medicação há 5 anos. 5 anos, gente, sem brincadeira. Verídico, atendi hoje. E aí ela me procurou por outras razões, porque chegou um momento, ela estava utilizando devido a uma razão, né? O que desencadeou foi alguma lesão inflamatória que ela teve no rosto. O médico, um clínico, prescreveu para ela. E aí ela continuou depois utilizando essa medicação porque ela viu que fazia efeito. Chegou num ponto que parou de fazer efeito e ela começou a usar todo dia. Quando parou de fazer efeito, ela foi tentar outras possibilidades. Gente, eu quero deixar claro aqui, isso aí é culpa do paciente? Claro que não.
Isso não é culpa do paciente. Eu acho que assim, o paciente ele não é obrigado a saber efeito colateral de medicação. Ele não é obrigado a saber que uma medicação que vende sem receita na farmácia pode absorver no seu sangue, pode em algum momento te gerar pressão alta, diabetes, osteoporose. O paciente ele não estudou medicina, ele não é obrigado a saber disso. Então, cabe ao profissional que está acompanhando esse paciente orientar. Toda vez que eu prescrevo o corticoide para o meu paciente, eu sempre explico essa medicação. Tem data para começar e tem data para terminar. E aí eu coloco isso na receita, porque também tem aquilo, palavras o vento leva, mas se está escrito, ele vai querer lembrar, nossa, o médico me passou aquela pomadinha, deixa eu pegar a receita para eu ver. E ele vai estar lá, que você passou por um tempo limitado, por um tempo reduzido. Então a culpa é do paciente? Não. Então o corticoide é uma medicação que tem que ter muito cuidado e até para tentar prevenir esse efeito colateral do rebote. Eu lembrei aqui agora de uma história, né? Porque eu converso muito com profissionais médicos. Inclusive tem uma ortopedista que trabalha comigo, que ela pegou um caso, olha só, a ortopedista pegou um caso de paciente que ele tratava acne, aí a dermato em algum momento passou para ele um corticoide injetável, intramuscular, para diminuir a inflamação da acne. O resultado para o paciente foi tão bom que ele amou, né? A pele ficou limpinha. Ele foi lá e ele começou a comprar a medicação e injetar mensalmente o corticoide intramuscular. Ele começou a injetar a medicação e fez isso durante anos. E como é que ele foi parar num ortopedista? Porque, infelizmente, o desfecho desse paciente foi muito triste, que ele desenvolveu uma osteoporose, ou seja, ele fez uma fratura, ele em algum momento fez uma fratura mesmo óssea, quebrou o osso. Quando ele foi no ortopedista, ele estava com sequelas assim, em praticamente todas as estruturas ósseas. E a gente sabe que em crianças, em bebês, o corticoide também pode alterar o crescimento. Infelizmente, esse paciente veio a óbito. Olha só a gravidade. Eu sou da opinião que assim, o corticoide ele tem que ser vendido com prescrição médica. É igual antigamente, que o antibiótico não precisava de receita. Eles viram o tanto de resistência bacteriana, o tanto de prejuízo que isso causou, e hoje em dia antibiótico você só consegue utilizar com receita médica. Eu sou da opinião que o corticoide deveria ser igual. Outra pergunta. A DA pode ser um gatilho para a psoríase entrar em atividade? A gente sabe que tanto a dermatite atópica quanto a psoríase tem coisas muito parecidas nas duas doenças. As duas são doenças crônicas que podem dar lesões em áreas externas, cursam com piora quando você está com alterações emocionais. Então, às vezes até quando você faz o tratamento da dermatite atópica, por exemplo, se você utilizar um imunobiológico, é um imunobiológico que é relativamente novo, está chegando no Brasil e tal, então ele altera as suas vias de imunidade que a gente não conhece tanto a longo prazo o que isso poderia acontecer. E pode ser sim, que às vezes você alterando uma via da imunidade, você desvie para outra. Então, poderia ter uma relação, sim, mas eu acho que ainda precisa de mais informação a respeito desse assunto, em relação à psoríase associada com a dermatite atópica. Mas para esses dois pacientes, é muito importante cuidar da cabeça, viu? Não só para esses pacientes, eu acho que para todo mundo é importante cuidar da cabeça. Olha, outra pergunta. Produtos que os pacientes com DA e dermatite de contato podem usar, cosméticos e skincare. Então, gente, eu tenho dermatite atópica, mas eu quero estar bem. Com certeza, eu sou totalmente pró isso daí. Vamos cuidar da pele. Existe receita de bolo? Não, infelizmente. O que eu posso recomendar? Que você utilize produtos hipoalergênicos. Se você for procurar uma base, procura uma base que contém hidratante. Foge daquelas bases que têm efeito mate, porque geralmente elas têm efeito secativo. E procura as bases que têm um efeito higroscópico, ou seja, que elas vão puxar água para poder estar hidratando a sua pele. E se você estiver utilizando uma base e ela te causar alergia, não tem jeito, gente, vai ter que mudar. Se você estiver tendo muita dificuldade em achar cosméticos que você possa utilizar na sua pele, às vezes o teste de contato ajuda, porque aí você consegue localizar a substância que está te causando mais alergia e aí tentar fugir dela de uma maneira mais assertiva. Vamos lá. A Castilho, a Claudineia.
posso usar o mesmo hidratante no corpo e no rosto? Pode. Geralmente não recomendo, porque às vezes o hidratante que você usa no corpo, ele pode ser um pouquinho mais grosso e aí pode te dar um pouco de espinha. Mas se você tiver com a pele muito ressecada, ou então num ambiente bem frio mesmo, que gera bastante ressecamento, você pode estar utilizando. Tem que ver se você vai tolerar. A Samara, eu tenho as 2 dermatites. Pois é, super frequente. Estela, o que você acha do ácido pantotênico para DA? Então, Estela, você me mandou essa pergunta, né? Ela estava aqui na listinha. Eu procurei para ver se tinha algum artigo citando o ácido pantotênico, né, no tratamento da DA e não encontrei. E por que às vezes isso acontece? Essas medicações que a gente aplica vamos corrigir. Esses cosmecêuticos que a gente aplica na pele, eles não são considerados medicações. Então, não existem estudos comparativos entre um e outro. Outra pergunta também que me perguntam frequentemente, qual é a melhor vitamina C que existe para aplicar na pele? Gente, não existe a melhor de todas e ninguém vai poder te falar isso porque não existem estudos comparativos. Os cosmecêuticos, eles não são considerados medicações. Então, a gente tem uma dificuldade, né, de achar estudos comparativos. Ela pode ser utilizada, a vitamina B, na pele do paciente? Pode ser utilizada, se a sua pele tolerar, se não tiver nenhuma irritação. A Teca, e óleos, pode indicar algum? Então, Teca, é aquilo que eu estava falando, depende da sensibilidade individual de cada um. Eu falei um pouquinho a respeito do óleo de girassol e o do óleo de coco, nessa live eu vou deixar gravada, se você quiser dar uma olhadinha se você perdeu. A Castilho, a Claudineia está me perguntando, hidratante CeraVe com ácido hialurônico pode ser utilizado em crianças? Qual é a recomendação que eu dou, Claudineia? Sempre que você for utilizar alguma substância, para você ser mais assertivo, se pode usar na criança ou não, você utilizar produtos que sejam próprios para a faixa etária. O CeraVe não teria problema de ser utilizado em criança, mas toda vez que você ficar na dúvida, é melhor que você utilize que sejam os produtos que sejam próprios para a faixa etária pediátrica mesmo. A Jaque está perguntando, gestante pode usar creme com ureia? Não, é melhor não utilizar. Em uma crise de DA, pode ter descamação na pele? Sim, com certeza, pode ter sim. Nada, Estela. Lígia, repita o nome do aplicativo, chama POSCORAD, Scorad, PO Scorad. Então vamos seguir aqui com as perguntas, gente, que daqui a pouco o nosso tempo vai acabar e eu quero terminar com essas perguntas hoje. Como lidar com a insônia em crianças? Tem a paciente que me mandou, a seguidora que me mandou essa pergunta tem uma filha de 3 anos, tá muito estressada, não dorme bem, não é fácil em meio à crise. Então a filha dela não dorme e ela acha que tem insônia. Essa questão do sono em crianças é um tema que me interessa bastante. Inclusive eu li muito a respeito disso por conta do meu próprio filho, do Lucas. Eu li um livro que se chama 12 horas de sono com 12 semanas de vida, para vocês verem o desespero da pessoa. Às vezes o Lucas, quando ele estava aí com 40 dias de vida, não estava dormindo de madrugada, eu pegava lá para ler. Então o que isso quer dizer? Existem livros publicados a respeito disso, sobre o sono da criança. Quais as dicas que eu posso dar aqui para insônia, se tem uma criança que não está dormindo bem? A primeira coisa é avaliar a rotina. A rotina na criança, uma rotina estruturada, é fundamental. A criança, ela gosta do previsível, ela gosta de saber o que vai acontecer depois. Então, se você tiver uma rotina estruturada, você já diminui a ansiedade do seu bebê, porque ele vai saber qual é o passo seguinte, o que vem depois. Então, se ele tem dificuldade para dormir, o que você pode fazer? Às vezes uma rotinazinha com ele do sono à noite. Ter o horáriozinho do banho, bota uma luz mais baixinha. Às vezes tem bebezinho que gosta de uma massagem, não são todos, mas alguns gostam. E aí ele já vai entrando naquele clima que ele vai entender que vai dormir. Evita estar mostrando desenho, televisão para ele antes de dormir, porque isso aí excita a criança e aí ele pode ter dificuldade para dormir. Não é toda criança que vai ser assim, tá, gente? Mas eu tô dando dicas para aquela criança que não tá dormindo bem. Outra coisa, criança que não dorme bem de dia não vai dormir bem à noite. Então,
ele tem que ter uma rotina durante o dia também. Às vezes uma criança de 3 anos pode até ser que nem tenha mais a soneca durante o dia, mas tem crianças que ainda precisam. Existe uma coisa que se chama janela do sono, que é o tempo que o seu bebezinho consegue ficar acordado sem estar tão irritadinho. Então você tem que observar a janela do sono do seu bebê para colocar ele num ambiente calmo, que ele consiga dormir quando ele estiver muito cansado. Às vezes, se a criança estiver muito cansada, ele fica muito irritado, muito ansioso e às vezes ele tem dificuldade para dormir porque ele está muito cansado. Então, isso tudo tem que entender na rotina da criança. Então, o sono é uma outra coisa que não é tão simples. Eu já li alguns livros sobre isso, como eu falei, porque isso me interessa muito. Eu sigo também vários perfis, né, nas redes sociais a respeito disso. E tem uma médica, colega minha, que também fez dermato, que ela sempre fala, eu não canto vitória. Porque assim, meu filho no momento ele dorme 12 horas à noite. Eu boto ele pra dormir, agora ele tá quietinho. Ele vai dormir 7 horas e geralmente ele acorda entre 6 e 8 horas da manhã. Geralmente fica entre 7 e 7 e meia, é o mais frequente. Mas às vezes ele acorda 6 e às vezes ele acorda 8. Isso quer dizer que ele vai ficar assim pra sempre? Não, mas eu acho ótimo que fique e eu tento fazer tudo bonitinho, tudo estruturado, fazendo uma rotina equilibrada com ele para que ele durma dessa maneira. Então, primeira coisa, né? Isso assim serve para qualquer criança, não necessariamente para quem tem dermatite atópica. E para quem tem dermatite atópica, todos aqueles cuidados relacionados à coceira, ajudar seu filho a lidar com emoções, tudo isso influencia na maneira que ele vai estar dormindo. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui. É isso aí, basicamente. Espero poder ter ajudado a quem me fez essa pergunta. Porque assim, gente, é desesperador. Criança que não dorme, os pais sofrem, né? O que você acha do tratamento com antibiótico? Tem vez no tratamento da dermatite atópica, como eu falei, tanto infecção bacteriana, que é quando você consegue ver aquelas crostas amareladas, pus, ou a colonização, que a gente sabe que o paciente que tem dermatite atópica, ele pode ter maior quantidade do Staphylococcus aureus, que é uma bactéria, na pele, em detrimento de outras bactérias, então tem uma alteração no microbioma da pele dele, então às vezes precisa fazer essa descolonização. Glúten e lactose prejudicam? Eu até abri uma enquete aqui no meus stories para saber de vocês. Então, o que tem comprovado aí, gente? Eu peguei um estudo, alimentos industrializados estão relacionados à piora do SCORAD, aquele grau de classificação, né? Que fala que se a sua dermatite é leve, moderada ou grave. Então, a alimentação influencia muito na dermatite atópica. Olha aí quem me perguntou dos gatilhos. Você ter uma alimentação industrializada pode piorar. Então, se você come lasanha congelada, pizza, com frequência, refrigerante, você pode ter uma piora da dermatite atópica. Então, me diz, gente, adianta eu ir no médico e querer só o melhor creme? Olha, o médico me passou o creme de corticoide e não serviu pra nada. Gente, não mata o médico, não culpa o médico. Olha só o que está envolvido. Então, a pessoa tem que se alimentar bem. Frutas, verduras, alimentos naturais, temperos naturais são melhores para quem tem dermatite atópica. Quais são alimentos que às vezes podem conter glúten, então? É o pão, o cereal infantil, que às vezes a criança come, bolacha, bolo, pizza, esfirra. Então, o glúten ele pode sim estar associado com a piora da dermatite atópica. E a lactose? Lactose, então, está no leite. O leite também é utilizado para preparar diversos alimentos. Bolo também, né? Tem leite no iogurte. Quando a pessoa é intolerante à lactose, ou seja, se ela tem uma enzima, uma deficiência enzimática, ela tem que tratar isso com a lactase, né? Você vai tomar um remédio porque você vai repor o que você não tem. Então, com certeza, a lactose vai te fazer mal. Se você tem alergia ao leite, também. Todos os pacientes com DA devem restringir lactose? No momento, a gente não tem uma resposta pronta para isso. Eu não recomendo que todo meu paciente com dermatite atópica restrinja a lactose. Mudando de cenário. Nossa, eu tô com uma doença super grave, uma dermatite atópica refratária. Eu já tentei de tudo, não tá melhorando. A gente sabe que leite, trigo, amendoim, às vezes camarão, podem estar associados com mais frequência à alergia alimentar. Então, vale a pena fazer uma prova terapêutica com acompanhamento médico para não gerar déficit nutricional? Às vezes vale. Então, também não tem uma resposta pronta para isso.
todo paciente que ingerir lactose vai piorar da DA? Não. Mas pode piorar? Alguns podem. Então, para você restringir alimento, procure a orientação do seu médico, não faça isso por conta própria. Rosto vermelho e queimando quando bebe. Fiz teste e não deu nada. Pode ser dermatite atópica? Olha, a dermatite atópica tem muito mais coisa envolvida aí, né? Tem aquele fator genético, geralmente é no corpo inteiro. Aqui quem mandou essa pergunta é uma adulta, então não acharia, eu não pensaria como o primeiro diagnóstico na dermatite atópica. Talvez pensaria mais numa rosácea do que uma DA. Qual a diferença da dermatite atópica e dermatite perioral? Totalmente diferente, apesar do nome dermatite aí só para confundir a gente, são totalmente diferentes. Dermatite atópica tem base genética, é uma coisa que é multifatorial, tem diversos gatilhos, pode estar associado com outras alergias. Dermatite perioral não tem uma causa definida, conhecida, mas gera uma inflamação da pele com vermelhidões e bolinhas, às vezes ao redor da boca, perto do nariz, ao redor dos olhos, não necessariamente nos 3 pontos. Então não tem uma causa prontamente conhecida, mas pode estar associada à rosácea. Então bebida alcoólica, vapor quente, são coisas que podem estar piorando essa dermatite perioral, da mesma maneira que pode piorar a rosácea. DA, além de vermelhidão, descama e fica com a pele branca? Sim, pode acontecer. Dermatite atópica na vida adulta pode acontecer? Pode, a gente já falou sobre isso. Existem alguns fatores confundidores da dermatite atópica na vida adulta. Eu recomendo que você assista a última live para uma respostinha mais completa. Caspa é dermatite atópica? Não. Na verdade, assim, caspa, quando a gente pensa em caspa, é mais dermatite seborreica. Mas a dermatite atópica no couro cabeludo pode gerar descamação? Pode. Então, assim, é diagnóstico diferencial. Tem que descobrir o que está gerando essa descamação para você caracterizar como caspa. Geralmente é dermatite seborreica. Eu tô correndo um pouquinho que tá acabando o nosso tempo, hein, gente? Criança de 2 anos pode vir a não ter sintomas no futuro, na adolescência e na vida adulta? Pode. A criança, a dermatite atópica, ela pode ir melhorando ao longo do tempo. Mas eu não contaria com isso, porque isso vai dificultar a sua aceitação, ou da sua doença, ou do seu filho, e às vezes você fica dando uma esperança para a criança que pode vir a não se concretizar. Então, pega o que você tem na mão, que é um diagnóstico, faz o que você puder para você melhorar aquilo ali, para você melhorar a qualidade do seu filho agora e não fica contando com uma cura futura, porque isso pode vir a não acontecer e isso vai gerar muita frustração, tanto em você quanto no seu filho. Depois do diagnóstico, só a dobra da perna coça, pode ser por algum motivo? Pode ser a DA mesmo. Pacientes que tenham dermatite atópica, quando fazem um tratamento bom, adequado, eles podem ficar às vezes com uma dermatite num local persistente. Pode acontecer às vezes. Então vamos. Como lidar com suor? A minha piora com calor. Evitar situações com muita transpiração, tentar utilizar roupas leves, de preferência com algodão, e outros mecanismos para tentar se refrescar. Porque se piora com suor, a ideia, sim, é dentro do possível tentar não transpirar tanto. A imunologia é uma boa opção no tratamento? Gente, vou ser bem sucinta porque eu tenho menos de 2 minutos para responder. Imunologia é uma boa opção? Sim, principalmente se você tem alergia a ácaros. Não são todos os pacientes que respondem à imunoterapia. É uma coisa que é cara. Então, assim, eu recomendaria primeiro você conversar com o seu médico de confiança para ver se vai valer a pena no seu caso. A dermatite atópica é uma doença psicossomática? Essa aqui eu fui botada contra a parede. Quem me perguntou tá aqui. Sim ou não? Eu acho que eu falo demais. É só uma resposta de sim ou não. Em minha defesa, eu vou citar um artigo. Olha essa frase. A etiologia da doença é complexa e envolve fatores genéticos, imunitários, ambientais, psicossomáticos, farmacológicos e relacionados à própria alteração da estrutura cutânea. Para quem não sabe, uma doença psicossomática é uma doença que piora ou é agravada por problemas emocionais. Então, eu não definiria de maneira sucinta a dermatite atópica é psicossomática. Para mim, não. Mas tem fatores psicossomáticos associados. Essa é a resposta que eu dou no dia de hoje, com base no que eu já estudei. Posso ter variação de dermatite? O princípio do tratamento da DA, que serve para DA, serve para as outras dermatites? Não. A gente já respondeu isso. Gente, eu acho que eu consegui terminar as perguntas que vocês tinham me feito a tempo. Então agora eu vou ter que encerrar, senão eu não consigo deixar a live gravada.
Muito obrigada pela participação de vocês. Vai ficar gravadinho. Quem tiver alguma dúvida, pode estar sempre me mandando, que dentro do possível eu vou tentando responder a todos. Muito obrigada, como sempre, vocês foram show. Eu amo quando vocês participam. Boa noite para todo mundo.